Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez para mais um vídeo no nosso canal Tempos de Renovação. E a minha gratidão a cada um de vocês que está contribuindo com esse projeto, se inscrevendo no canal, assistindo, curtindo os meus vídeos, e peço que continue se inscrevendo para que cada vez eu consiga mais a levar à frente essa ideia. Se você quiser ajudar ainda um pouquinho mais adquirindo o meu livro, podem fazer pelo contato que está disponível no vídeo. Pensemos da seguinte forma, que ao adquirir o livro, eu estou contribuindo para que um irmão tenha talvez um pedaço de pão, um alimento a mais na sua mesa. Porque enquanto nós estamos na nossa casa, a nossa mesa farta, muitos irmãos naquele momento não têm nem o necessário para o alimento daquele dia. E ao adquirir o livro, tenho certeza que essa renda será destinada para essa finalidade. Pensem nisso. Hoje eu quero falar sobre a fé. A fé, virtude tão importante para nos ajudar a vencer as dificuldades, as provações, os sofrimentos da vida. Mas para isso nós precisamos de uma fé raciocinada, que é aquela fé que nos leva a entender as causas, os motivos dos sofrimentos pelos quais estamos passando. Quando temos esse entendimento, nós vamos fazer a seguinte pergunta frente a um sofrimento: para quê e não por quê? Porque quando nós perguntamos por quê, dá a ideia de que nós estamos nos revoltando, que não estamos aceitando a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós falamos para quê, é como se eu quisesse buscar o entendimento daquela situação, o porquê eu estou passando, o porquê estou vivenciando, e com isso venha o crescimento, o aperfeiçoamento, a melhora íntima, a melhora espiritual, porque aí eu vou entender o motivo, a razão, e não irei mais praticar aquele ato, deixarei de lado aquele hábito que me levou a tal situação. No capítulo 2 do Evangelho, na passagem de João, capítulo 18, que fala sobre meu reino não é desse mundo, nós temos o item terceiro, o ponto de vista, que nos esclarece a respeito da seguinte situação. Quando nós olhamos, encaramos a vida presente, a vida física, apenas como uma passagem, como uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, os sofrimentos, as mazelas, as decepções que eu aqui enfrento não me parecerão mais do que pequenos arranhões quando eu estiver feliz no plano espiritual ao ter cumprido a minha missão. E essa missão, claro, eu só vou bem cumpri-la se eu resgatar as minhas faltas, os meus erros, os meus débitos do passado. E isso eu só faço quando eu tenho aceitação, quando eu tenho a fé de que tudo é para o meu bem, tudo é para a minha evolução e que em cada situação eu devo buscar nela o aprendizado, o crescimento. Lá no capítulo 19, então agora falando sobre a fé, quando na passagem narrada por Mateus, no capítulo 17, quando Jesus falou aos seus apóstolos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Jesus falou isso numa situação que ele foi chamado pelos apóstolos para que curasse um menino que estava endemoniado. Segundo a visão espírita, estava sob o ataque de espíritos obsessores. Eles foram chamados e não conseguiram curá-lo. Então Jesus, aproveitando a situação, já deu uma bronca neles, dizendo que se eles não curaram é porque eles não tinham a fé suficiente para fazer com que o espírito deixasse o menino e ele ficasse livre. Isso nos leva a pensar muitas vezes nos nossos exemplos de vida. Quando nós
muitas situações que nós deixamos de realizar projetos, iniciativas, ou que deixamos de receber uma bênção, uma cura, porque nós ainda não temos a fé suficiente. Ainda não temos aquela pequena centelha, como nos falou Jesus, capaz de transpor as montanhas que encontramos no nosso caminho. Porque para nós sermos ajudados, nós precisamos de dar a entrada, dar acesso para que os espíritos, para que o nosso Pai Maior possam operar essa cura, essa melhora na nossa vida. Jesus, várias oportunidades, quando ele curava, ele falava: tua fé te curou. Quando alguém pedia que ele o curasse, ele perguntava: tendes fé? Então, era a primeira coisa que Jesus pedia, que Jesus exigia das pessoas que seguiam ele, que pedindo a cura, pedindo ajuda, era que tivesse um mínimo de fé para que ele pudesse operar então a cura. E lá no mesmo capítulo, seguindo lá a explicação à luz da doutrina espírita, nos fala que as montanhas, quando Jesus disse assim, as montanhas, ele falou ali num sentido figurado, não estava se referindo ao morro no sentido literal. Ele, como em todas as passagens, nas parábolas, nos ensinamentos que ele dava através das parábolas, sempre nós precisamos buscar o sentido para que cheguemos realmente ao significado que Jesus, a mensagem que Jesus quis realmente nos transmitir. Então, montanhas aqui também está no sentido figurado. As montanhas que Jesus nos fala são as dificuldades que nós enfrentamos no sentido de aos nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas paixões, os nossos apegos à materialidade. Quando nós temos qualquer projeto na nossa vida de iluminação pessoal ou de realizar algum tipo de missão frente aos nossos irmãos, frente à nossa sociedade, ao nosso planeta, nós vamos encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades. E essas barreiras, essas dificuldades, essas montanhas que nós vamos encontrar, elas se apresentam de muitas maneiras. Muitas vezes é uma pessoa lá no nosso círculo familiar, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, que nos criticam, que se dirigem a nós de forma irônica. São pessoas que ainda não despertaram para o desejo de evolução e querem barrar também o nosso crescimento para que tenham um maior número de adeptos à sua linha de pensamento. É aquela velha história, né? Eu não faço e critico quem faz, mas não nos cabe aqui julgar, não é esse o objetivo, julgar o nosso irmão. Porque nós devemos entender também, é o esclarecimento que o Espiritismo nos traz, que cada um de nós está num momento de evolução. Cada um de nós vai ter o seu momento certo de despertar, de acordar para a realidade espiritual e para a finalidade que está aqui nesse planeta, que é o crescimento. O nosso objetivo aqui é mostrar que nós vamos enfrentar, que essas dificuldades elas existem e que nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos nos manter fortes e preparados para enfrentarmos essas situações sem jamais pensar em desistir, tendo a nossa fé, nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, como o Mestre Jesus nos falou, mas nós devemos ter essa fé e buscar ainda desenvolver cada vez mais em nós. Através do estudo, da instrução, nós podemos adquirir mais fé. Nós temos essa potencialidade em nós de crescermos, de adquirir mais virtudes. Nós somos, como nos falou Jesus, nós somos luz, nós somos Deus. Nós podemos fazer o que Ele fez e ainda mais, são palavras dele. Então, nós devemos acreditar nisso e continuar buscando cada vez mais aumentar a nossa fé para que consigamos realizar os nossos projetos de mudança interior ou de ajudar também aos nossos irmãos.
E muitas vezes nós encontramos, infelizmente, dentro dos próprios grupos religiosos da nossa crença, da nossa fé que nós frequentamos, nós encontramos pessoas que tentam barrar o nosso crescimento. Muitas vezes por ciúme, por inveja, por sentimentos ainda negativos nos quais estão envolvidos. E muitas vezes nós podemos encontrar esse tipo de, digamos, de oposição mesmo dentro do nosso círculo religioso. Na igreja, no centro espírita, por que não? E vocês podem perguntar, mas no centro espírita, uma doutrina que traz tanta iluminação, que fala de reforma íntima, que traz tanta luz, tanto conhecimento, ainda tem esse tipo de situação? Sim, porque lá o grupo, digamos assim, de religiosos que frequentam a casa espírita ou qualquer outra crença, são formados por pessoas humanas. E pessoas humanas, elas ainda erram. Pessoas humanas, elas têm fragilidades, têm imperfeições. Nós estamos aqui exatamente para combatê-las, para melhorá-las, para nos transformar, para nos tornar pessoas melhores. Mas ainda estamos nesse processo. Então, não vamos desistir dos nossos projetos de crescimento, não vamos abandonar o centro, não vamos abandonar a igreja, porque nós encontramos pessoas assim. Vamos ter olhos de luz com as fraquezas dessas pessoas, como nós gostaríamos que eles tivessem em relação a nós. Então, quando nós temos uma determinada fraqueza, uma determinada limitação, nós não gostamos de ser criticados, de sermos lá tratados com desdém. Nós gostamos de ser compreendidos. Então vamos também compreender o nosso irmão da mesma forma que nós gostaríamos que ele nos compreendesse nos nossos momentos de fragilidade. E fazendo isso, nós vamos estar nos iluminando, dando um exemplo de luz e vamos estar iluminando todo o nosso ambiente, todo o nosso planeta Terra. Porque muitas vezes nós falamos, o mundo está dessa forma ou daquela forma. O mundo somos nós. O mundo é composto por pessoas que somos nós. E se cada um de nós fizer a sua parte no sentido de se iluminar, no sentido da iluminação íntima, pessoal, nós estaremos fazendo com que essa luz envolva todas as pessoas que nos cercam, o nosso contexto familiar, o nosso trabalho, o nosso círculo religioso, e dessa forma vamos estar transmitindo essa luz para o mundo. Então, se cada um pensar dessa forma, o mundo vai melhorar, vai se transformar num lugar perfeito, como Jesus nos falava, o reino de Deus, que seria um lugar onde não tem sofrimento, onde não tem mais enfermidade, porque a enfermidade é consequência das nossas imperfeições. Então, se nós vencermos as nossas imperfeições, não precisaremos mais da enfermidade. Ela será desnecessária. Ela está aí para nos dar aquele famoso puxãozinho de orelha, para nos acordar para a nossa missão, para a nossa realidade, para nos despertar para o que realmente nós viemos fazer aqui. Então, se eu me iluminar e passar essa lição, passar esse exemplo para as outras pessoas e o mundo todo se iluminar, nós vamos nos curar, nós vamos transformar o nosso mundo num lugar de luz, num lugar de paz, de harmonia, de serenidade. Vamos vencer o nosso lado sombra, digamos assim, e viveremos felizes para sempre, como diz nos contos de fada. Então isso depende de nós, e a nossa fé nos remete a esse pensamento que nós precisamos enfrentar todas as dificuldades, todos os dissabores da vida de cabeça erguida, buscando sempre o aprendizado, sempre o crescimento, sempre a iluminação nossa e das pessoas que nos cercam, sendo um exemplo de luz. Sendo um exemplo de luz no nosso lar, tolerando mais, compreendendo mais.
aceitando as críticas, aceitando a imperfeição do nosso próximo, porque tudo isso tem uma razão, tem uma causa. Aquela pessoa que hoje mais me dá dor de cabeça, que mais me traz sofrimento, talvez seja realmente com ela a minha maior missão, de me entender, de perdoar, de tolerar, porque talvez numa outra situação ela precisou fazer isso, ou eu precisei fazer algo por ela e eu deixei de fazer. Porque nós não vamos ser, lá no livro dos Espíritos, nós não vamos ser cobrados somente pelo mal que nós fizemos, nós também vamos ser cobrados pelo bem que nós deixamos de fazer. Então procuremos fazer todo o bem possível, tudo bem, toda a parte que nos cabe, porque dessa forma nós estaremos com a nossa consciência tranquila, e a nossa consciência tranquila é a nossa felicidade. Para finalizarmos, eu convido vocês para fazermos uma prece junto pelo nosso planeta, uma vibração. Eu vou fechar os olhos porque eu me concentro melhor, não necessário que vocês também façam o mesmo, tá bom? Mestre Jesus, te pedimos nesse momento que segure bem forte a nossa mão, que nos ilumine, nos dê fé, confiança, a fim de que possamos passar por mais esse desafio que é a pandemia. Dai-nos, Senhor, a confiança de crermos nas palavras que dissestes antes de partir, que estaria conosco até o final dos tempos, ou seja, até os momentos cruciais de dor, de sofrimento, que seriam necessários ainda para a nossa evolução. Nos ilumine, ó querido Mestre, nos conduza para que consigamos acreditar, confiar nas Tuas palavras cada vez mais, para que possamos confiar nesses espíritos de luz, nessas falanges de luz que estão junto contigo nessa missão de trabalhar pela regeneração do planeta Terra. Nos acalme, nos tranquilize, abençoe e sustente aquele irmão que se encontra no hospital, no leito de dor, aqueles que estejam em seus lares em isolamento, que também sejam visitados por essas falanges, por essa luz, que venha iluminando, que venha conduzindo seus pensamentos de forma mais positiva, aumentando a fé, para que possam receber a cura, para que possam sair mais fortes, mais iluminados dessa provação. Que essa luz se estenda, enfim, sobre todo o nosso planeta Terra. Imaginemos o nosso planeta azul envolvido numa energia luminosa, e essa energia vai dissolvendo toda a treva, toda a angústia, toda a amargura, e vai dando lugar a um lindo planeta de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, onde todos nós, de mãos dadas, vamos nos unir, vamos nos doar cada vez mais e vamos, assim como todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, integrar essa grande família universal que é o desejo do nosso Pai Maior para nós. Obrigado, Jesus, e que essa luz envolva a cada um dos irmãos que estejam assistindo esse vídeo nesse momento, envolva todos aqueles que nós pensarmos e quisermos mandar essa energia de luz, de cura, de harmonia, que também possa ser beneficiado nesse momento. Graças a Deus. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.